Fala galera, belezinha? Mais uma aula de revisão de obrigações. Hoje nós vamos falar sobre as modalidades especiais, mas antes vamos trazer aqui algumas questões importantes. Classificações como um todo vão diferenciar as obrigações da forma como vai se preencher aquela relação negocial. Então nós já vimos nos momentos anteriores as mais básicas: fazer, não fazer, dar, coisa certa, etc. Agora a gente progride. Então nós vamos começar falando sobre obrigações fracionárias. As obrigações fracionárias, veja, é aquela onde eu tenho pluralidade de credor ou devedor e eu tenho a capacidade de fracionar, dividir a responsabilidade daquelas pessoas envolvidas, seja devedor, seja credor. Então nós vamos falar de pagamento por via de cotas, cada um vai ser responsável por parte daquela dívida. Então por isso nós chamamos de fracionárias. Ao passo que nós temos obrigações que vão ser chamadas de conjuntas, é aquela que deve ser adimplida no momento, na sua integralidade, no todo. Então, quando eu falar de pluralidade de partes, credores a devedores, e é uma relação de obrigação conjunta, o momento da aquisição, aquele momento onde eu tenho ali da relação negocial, tem que haver essa previsão da forma que vai ser adimplida. Então, se eu tenho ali que é uma obrigação conjunta, exemplo, eu tenho uma quantidade X de credores e deverão pagar, independentemente de cotas, não tem previsão de divisão de responsabilidade, o montante X na data tal. Então pouco importa se eventualmente eles vão se dividir de uma forma XYZ para pagamento, mas é importante que naquele momento aquele seja entregue. Vamos pensar agora numa relação de entrega de uma coisa, por exemplo. Então se eu falo de vários devedores que têm que entregar determinado bem, aquela coisa ela tem que ser entregue naquele momento. Então neste caso, o pagamento é feito em conjunto. Presta atenção com relação a isso. O pagamento ele é uno e ele é feito em conjunto. O recebimento é de forma conjunta. Isso é previsão contratual inerente ao negócio jurídico, à natureza do negócio pactuado. Então, doutrinariamente, vamos lá. Fracionada, aquela aquisição por cota. Conjunta é aquela que entrega-se o todo. Bem, prosseguindo. Obrigações alternativas. Essa a gente precisa de um pouquinho de atenção e a gente vai ter a previsão dela lá no artigo 252 do Código Civil e seguintes. Obrigação alternativa é aquela onde há na relação negocial um objeto ou outro objeto. Então veja, eu continuo tendo a relação de credor e devedor, mas dentro do objeto, o mérito daquela discussão permite mais de uma obrigação. Ou seja, eu falo, eu vou te entregar uma safra de arroz ou de feijão. Então eu tenho naquela relação a própria disposição de um bem ou outro. Isso nós chamamos de obrigação alternativa. Questões basais. Primeira coisa, se eu falo de escolher, a primeira pergunta é: cabe a quem escolher? E a resposta é: regra geral, compete ao devedor. Eu lhe paguei para receber uma safra de quê? De arroz ou feijão. Nesse caso, a escolha compete ao devedor, regra geral. Mas podemos colocar no contrato uma disposição contrária? Sim. Então, se tiver disposição contrária, eu posso colocar que o credor vem escolher. Inclusive, eu posso colocar até um terceiro para escolher. Tem que estar no contrato. No silêncio do contrato, vai se aplicar regra geral, que é a regra do devedor. Pois bem, se eventualmente a coisa, vamos lá, safra de feijão ou safra de arroz, eu quero entregar só metade, eu não quero entregar toda a safra de feijão, quero entregar parcial feijão, parcial arroz. Pode? Não. Ou é um ou é outro. Nesse caso, o devedor, ainda que ele escolha, ele não pode implicar na obrigatoriedade do credor aceitar parte de um ou parte de outro. Então essa obrigatoriedade do aceite não é permitido. Aí vem uma ressalva. Se o credor eventualmente quiser escolher, aí é uma disposição de vontade, mas ele não é obrigado a escolher, a receber, beleza? Então ele não é obrigado a receber parte do objeto, ele tem que receber o todo. Professor, e se é uma obrigação mensal? Por exemplo, eu faço uma encomenda de uma empresa X. Então eu tenho aqui uma loja que vende sapatos. E aí eu coloco, eu quero obrigação alternativa. Eu quero chinelo, botas ou tênis. Então obrigação alternativa. Veja, como ela vai ser de trato sucessivo, mensal, eu vou receber o produto ali durante um período de um ano, eu posso colocar no meu contrato que é uma obrigação alternativa e a escolha pode ser alternada, ou seja, pode vir aqui no primeiro mês chinelo, no segundo sapato e no outro tênis? A resposta é sim. Então, o que eu não posso fazer é entregar parte de uma coisa e parte de outra, mas eu posso a cada mês alternar sobre qual objeto vai ser entregue. Tranquilo? Show? No momento, fera. Agora,
veja, e se eu tiver nessa relação uma pluralidade de optantes? Aí começa a vir aquele problema. Eu tenho ali mais de um devedor que se compromete a entregar coisa. Então, uma sociedade. Então, sociedade, uma associação de pessoas que vão entregar essa safra XYZ. E aí eles divergem. Não, porque o arroz está mais caro, o feijão está mais caro, e eles divergem. Pois bem, se tiver ali conflito entre os optantes, essa treta que eu coloquei no quadro, ela vai ser posta em juízo. E aí, quando a gente fala de uma pretensão posta em juízo, uma pretensão resistida, nós chamamos de lide. Então, aquilo ali vai ser, essa lide, aquele problema, vai ser posto em juízo e o juízo vai determinar qual dos bens que vai ser entregue. Professor, mas e se tiver ali a escolha do terceiro? A escolha do terceiro que eu falei que a gente pode colocar em contrato, que o terceiro vai escolher. Ah, é um consultor, é uma outra pessoa fora daquela relação negociável. Bem, se ele escolher, ótimo, vamos seguir a regra. E se ele quer dar silente, ou seja, ele não se manifestou? Nesse caso, existe um procedimentozinho dentro da própria disposição do Código Civil. Primeiro, as partes tentam chegar num senso comum. Se não for possível chegar nesse senso comum, aí vão ter que levar essa lide em juízo, que é essa pretensão resistida, ok? Agora a parte mais tranquila e mais cobrada, com relação à responsabilidade. E aqui é fácil, tu tem que destacar o seguinte, veja, cabia a escolha ao credor. Se ela se tornou impossível por conta do devedor, você vai lembrar, se teve culpa, eu, credor, não pude escolher por culpa do devedor, aí você vai lembrar que eu vou ter o outro bem para escolha mais perdas e danos. E se perder os dois bens na nossa relação alternativa de dois bens? O devedor perdeu os dois, tacou fogo de propósito. Nesse caso, como ele deu causa, vai resolver a obrigação, ou seja, vai devolver aquele valor que foi pago e vai pagar ainda perdas e danos, mas tem um nuance. Se acontecer de, por culpa do devedor, ambas as hipóteses se perderem, temos que lembrar que o código vai trazer uma previsão expressa. Eu vou utilizar como valor de referência o último bem, ou seja, a última alternativa, mais perdas e danos. E aí o bizu para a gente apurar a questão de responsabilidade é sempre lembrar, quem agiu com culpa vai ter a ideia de reparação, devolver o valor, mais perdas e danos. Agora vamos pensar o seguinte exemplo, a escolha cabia ao devedor, e aí perdeu-se uma das hipóteses, independentemente de culpa, ele não pode entregar a outra? E a resposta é sim. Então lembre-se que quando eu estiver falando da escolha do devedor, se foi ele, houve a perda sem culpa, o que ele vai fazer? Ele vai entregar a outra coisa residual, então não tem maiores problemas. Mamão com açúcar. Agora vamos para a seguinte atenção, vamos lá. Quando eu falar de obrigações divisíveis, aliás, não, antes de obrigações divisíveis, que eu coloquei aqui no quadro, aqui no finalzinho, perdão, obrigações cumulativas, super simples. Veja, se na obrigação alternativa eu falo de ou um ou outro, bem, nas obrigações cumulativas eu vou ter a partícula e somatório. Então eu vou falar de, eu comprei um móvel, eu fui lá na marcenaria e comprei, eu fiz um móvel planejado, beleza? Aí tu chega na sua casa e vai estar aquele bando de móvel ali jogado? Não, porque tu contratou o serviço de entrega da coisa e montagem. Então eu tenho obrigações cumulativas. A ideia de uma obrigação cumulativa é aquela onde eu tenho ali, dentro da relação obrigacional, um mais outro. Então eu tenho uma pluralidade de obrigações pactuadas, ok? Show? Parte um pouquinho mais complicada de obrigações divisíveis e indivisíveis. Rapidinho, para a gente pegar aqui e esquentar. Divisível é aquilo que pode ser fracionado. Indivisível é aquilo que eu não posso fracionar. Então vamos pegar um exemplo mais comum, um exemplozinho de livro. Dívida pecuniária. Eu posso dividir entre os devedores uma cota à parte? Posso. Agora, se eu tenho que entregar uma obra de arte, uma casa, um carro, eu tenho como dividir esse carro? Vou entregar só metade, só a roda. Não tem como. Então nós vamos chamar isso de obrigações indivisíveis. E aí nós temos que o código vai trazer aqui, pela coisa, pelo fato, a natureza, a questão econômica que envolve aquele bem. Então isso vai ser considerado como uma obrigação indivisível, ok? Pois bem, nas obrigações divisíveis é fácil, porque eu consigo contabilizar a responsabilidade de cada um. Eu posso ter uma pluralidade de devedores e aí ele vai me pagar a sua cota à parte. Agora, na obrigação indivisível, aí a gente tem um problema. Porque na obrigação indivisível, veja, como que eu vou resolver isso? Bem, o código vai trazer que nas obrigações indivisíveis, eu posso, em havendo mais de um devedor, eu posso cobrar o todo de um deles. Então, digamos que eu tenho ali várias obras de arte.
Eu posso exigir que um deles me entregue aquela coisa? Posso. E aí, ele entregando aquela coisa, obviamente, os outros devedores deverão ressarci-lo. Então, haverá ali uma ideia de regresso. Ao passo que, então veja, se eu tiver pluralidade de devedor, então vamos lembrar disso. Pluralidade de devedor, um deles pode ser acionado para pagar e responder pelo todo. Uma vez que ele responde pelo todo, ele tem o direito regressivo, ou seja, de reaver aquele prejuízo que ele teve dos demais. Claro, ressalvado, descontando a parte dele. Se eu tiver pluralidade de credores, mais de uma pessoa para responder. Esse aqui é muito comum no exemplo de inventário. A pessoa faleceu, tem ali o de cujos, morreu. Ele tinha valores para receber. E aí um dos herdeiros vai lá e fala, não, pode pagar para mim. Será que pode pagar para exclusivamente um único camaradinho? Bem, e a resposta daqui ela vai trazer alguns nuances. Veja, regra geral é, os credores recebem de forma conjunta. Obrigações indivisíveis vão receber de forma conjunta, tranquilo. E se eu estiver falando ali de um pagamento que vai ser feito para um dos herdeiros? Nesse caso tem que tomar muito cuidado, seja para pecúnia, seja para entrega da coisa. Por quê? Porque ele tem que dar uma certidão de recebimento e quitação referente àquele valor. Então ele tem que garantir via documental de que ele recebeu aquele valor referente àquela dívida e ele está dando a quitação. Isso porque neste caso, quando um credor recebe e existem outros credores, se eventualmente suscitar ali que um deles falou que está em dívida e tal, você vai poder arguir que aquele camarada que recebeu, ele passou a ser titular daquele bem e agora a responsabilidade recai sobre ele. Lembrando que quem paga mal, paga duas vezes. E aí nesse caso a gente tem que sempre tomar cuidado com as disposições contratuais, ok? A declaração de vontade das partes se chama de contrato e aí é importante ficar atento com relação a isso. Então, tome cuidado sempre com relação a um credor que recebe em nome de terceiros. E se um dos credores, o credor foi lá e ele remitiu a dívida de alguém? O código vai falar de remitir a dívida. O que é isso? Ele vai lá e perdoa parte da dívida. Então eu tenho 5 devedores e eu perdoei a dívida de um deles. Nesse caso, eu não posso, turma, exigir o total dos demais devedores. Eu vou poder exigir dos demais devedores somente o restante, o residual, porque aquele que eu perdoei, aquela cota daquele que eu perdoei, ela não vai integrar os demais. Eu vou somente poder cobrar o residual. Se eu tenho 5 devedores, perdoei de um, no caso, aquele residual vai poder ser cobrado dos outros 4 e não o total que seria inerente aos 5, beleza? Show! Professor, e se uma obrigação indivisível, por exemplo, eu tenho que entregar mimosa. Mimosa era um patrimônio da família, tal, bem de inventário, adquiriram e aí tinha que entregar mimosa. Só que aí mimosa não pode ser entregue, tornou-se inexequível aquela obrigação. Bem, se ela for convertida em perdas e danos, aí veja que aquela obrigação indivisível, ela passa a ser uma obrigação divisível. E aí eu consigo verificar a responsabilidade por cota. E aí vem um ponto muito importante. Digamos que eu tenho mais 2 irmãos e aí nós temos que entregar a mimosa que era fruto do inventário. Se eventualmente ela não foi entregue por culpa de nós 3, além de devolver o valor pago, nós 3 iremos responder por perdas e danos. Agora, digamos que meus irmãos, eles nem estavam sabendo, eu tinha que ir lá e entregar a mimosa, mas aí no dia eu dei uma excedida tal, assumi ali eventual possibilidade de causar um acidente, causei de fato um acidente e a culpa recaiu exclusivamente sobre mim. Vejam, os 3 terão que devolver o valor referente à compra da vaca, mas a culpa de perdas e danos recai somente sobre aquele que deu causa. Então, eu serei responsabilizado por perdas e danos e todos nós devolveremos o valor referente ao negócio jurídico. Tranquilo? Show do momento? Mas, então galera, é isso. Espero que vocês aproveitem, revisem, não deixem para estudar de última hora. Tamo junto e até a próxima.